E se eu falar para vocês que essa plaquinha aqui é nada mais nada menos que esses 4 módulos aqui, ó. O cliente tinha um problema com o painel que ele aquecia muito, né? E ele precisava de um ventilador para resfriar isso. Porém, ele queria que isso fosse controlado por um sensor de temperatura ou até por uma agenda, onde o painel só funciona em certos períodos. Se ele precisasse que funcionasse no período da madrugada, ele queria que só funcionasse esse controlador de ventilador durante a madrugada. Eu montei um protótipo, né, com os módulos. Eu vou abrir aqui os pacotes para mostrar para vocês, tá? Esse aqui, ó, é um RTC DS1307, né? Para que serve ele? Ele praticamente é um relógio que consegue ter um CI para fazer gravação de agenda, né? Gravar os dados. E ele tem uma bateria. Então, mesmo se o equipamento estiver desligado, ele consegue manter a hora, né? Ele possui aqui um cristal de 32 kHz, né? E ele tem uma precisão muito boa para a hora. Nosso próximo módulo é um módulo LM2596. Ele é um conversor DC-DC. Então, como a alimentação lá era 12 volts, a gente precisava deixar com que a alimentação da PCB, né, ficasse em 3.3. Então, nós usamos aqui o LM2596 para conseguir ajustar essa tensão para 3.3. Nosso outro módulo é o módulo MOSFET D4184. Ele serve para controlar o ventilador, né? Como lá precisava de um controle PID, que é um assunto para outro vídeo, a gente utilizamos MOSFET porque algumas das vezes precisava que o ventilador tivesse 50%, 20%, 100%, depende muito da temperatura, né, do painel. Isso é muito bom porque economiza energia também, né? E o nosso último, né, que é o cérebro do projeto, é o ESP32C3. Ele é compacto, né? Ele é bem eficiente, ele tem um Wi-Fi, tem Bluetooth Low Energy, tá? E ele faz leitura de sensores, lógica de horário, o acionamento da carga, e é um ESP muito fácil de programar, né? A gente consegue usar a plataforma do Arduino para programar ele, né? Ou até o próprio SDK, né? Da Expressive. Então eu vou falar para vocês como nós saímos de todos esses módulos, né? E chegamos nessa placa aqui. Se nós vermos a placa, a gente vê aqui, ó, o ESP32C3, certo? Ele tem um regulador de extensão aqui, ó, certo? Que é a mesma coisa que esse cara aqui, ó, entendeu? Ele tá aqui, ó, certo? Mesmo sendo um módulo, né, por ser uma aplicação mais industrial, a gente precisou usar um módulo mais robusto, né? Mas não deixa de ser o mesmo controlador, tá? O ESP32C3. Ele não tem essa parte USB-C, mas nós temos o sistema de gravação dele por aqui, ó. Aqui, ó, no caso o clock, mesma coisa, ó. Ele está situado nessa parte da placa aqui, ó. Então a gente transferiu, né, o esquemático desse módulo para essa região aqui. Esse o módulo MOSFET, né? Colocamos ele aqui embaixo. Aqui nós colocamos 4 MOSFET porque a carga lá era bem alta. Então a gente meio que colocou os MOSFETs aqui em paralelo para conseguir aguentar uma carga maior. E nesse módulo aqui, ó, né, que é o conversor DC-DC, nós colocamos ele aqui. Não utilizamos para o projeto final o LM2596, porque aqui a gente tem uma melhor eficiência para o projeto, né? É um conversor DC, mas ele praticamente faz o que esse cara aqui faz. Ele converte ali a tensão de 12 volts, 24 volts que entra aqui, né? Depende muito do equipamento deles, para uma saída de 5 volts. E aqui nós temos um LDO, que tem aqui também bem pequenininho, que faz a conversão para 3.3. Para fazer a integração dos módulos, né? Esses módulos eles têm protocolos de comunicação. E cada protocolo de comunicação ter uma forma de você colocar ali no código, né? Então, o RTC mesmo, que é o clock, ele possui o protocolo I2C. Nós pegamos esse cara aqui, certo? Para comunicar no protótipo, né? O primeiro passo foi comunicar o clock com o ESP32C3 utilizando o protocolo I2C.
O bom desses módulos é que eles já têm muita biblioteca na internet. Então a gente não tem o trabalho de desenvolver essas bibliotecas. Nós baixamos as bibliotecas, são bibliotecas bem confiáveis, né? E colocamos para comunicação do protocolo, né? O outro foi do sensor de temperatura, que é o DS18B20. Da mesma forma que o RTC, também possui biblioteca pronta já. Então, é uma comunicação one-ar, né, que é por um fio só. Então, nós temos o positivo, né, o negativo e um fio de comunicação. Colocamos para rodar também junto com o C3, foi o segundo passo, né? Então, no protótipo, nós tínhamos, primeiramente, o clock, certo? E depois adicionamos temperatura. Logo após, nós colocamos o MOSFET. O MOSFET, para fazer o controle dele, o controle é feito via PWM, né? Porque daí nós conseguimos fazer com que o motor, se for o caso, precisar rodar em 50%, a gente consegue por PWM fazer ele rodar com 50%, com 20%, 30%, esses valores assim. E por último, né, a nossa fonte de alimentação, que depois entrou para o protótipo também, que assim, quando nós começamos a desenvolver, utilizamos fonte de bancada, tá? E depois que está tudo pronto, tudo funcionando, nós colocamos um conversor DC para assim fazer ver se ele tem capacidade de suprir, né, a potência do projeto final. Eu já estou com ele aqui pronto já, tá? Montado. Depois eu abro a caixinha para vocês verem que realmente é essa placa aqui, né? Então vamos montar aqui. Tá vendo? Ele já vem com o conector já certinho. Só colocar aqui. Vamos ligar a fonte. Nesse projeto, nós temos o ESP-C3, ele está como um web server. Então nós conseguimos conectar através do Wi-Fi para configurar tanto o PID, quanto o horário, quanto a agenda. Eu vou desmontar aqui para a gente fazer uma simulação de temperatura. Vamos ver se consegue enxergar a mudança aqui de velocidade do ventilador. Vamos aquecendo aqui. Tá? Então ele já está ali em 23%, né? O mínimo configurado de PWM é 20%. E conforme vai aquecendo, ele vai aumentando. Muito silencioso esse ventilador. Então nós vemos aqui que ele está em 45%, né? A temperatura tá próxima aí dos 30 graus. E como ele é um PID, ele nunca aumenta linear a velocidade, né? Ela é bem expoente, então depende muito do quão rápido está subindo a temperatura. Se essa temperatura sobe muito rápido, um tempo muito rápido de 26 graus para 40, 50 graus, ele tende a aumentar a velocidade do ventilador muito mais rápido, né? Então eu vou resfriar agora, né, o PT100. E nós vamos ver que o ventilador, né, ele tende a diminuir a velocidade dele. E na parte do controle, nós conseguimos também fazer a agenda, que como eu disse, né, o C3 ele tá como um web server, então eu consigo configurar a agenda aqui, ó. Eles precisam que o ruído seja baixo, então eles colocam aqui o horário e qual é a velocidade máxima que pode atingir. Então, da meia-noite às 6 da manhã, eles querem que atinja no máximo 60%. E isso ainda funciona para o PID em paralelo. Tá, então qual que é a vantagem, né, desse projeto? O cliente ele consegue ter um controle preciso e automatizado da temperatura, né? Além disso, ele consegue fazer a agenda, então ele pode fazer com que funcione em certos horários determinados. É um hardware bem compacto, né, e robusto. Então, quando nós desenvolvemos a PCB, você consegue
deixar isso robusto, né? Questão de interferência, de ruído, você inibe esses problemas que poderiam ser causados apenas pela montagem do módulo. Os módulos eles são muito importantes para a confecção do protótipo, né? Nós não podemos fazer uma PCB sem a utilização dos módulos. Eu venho enfatizar que o mundo maker não é só para brincadeira. O mundo maker é uma profissão. Nós conseguimos transformar módulos em projetos finais. E tem muita gente também que vende um produto final só com os módulos. Eles conseguem ter um faturamento mensal só com os módulos. Eles montam um projeto, montam um protótipo e com esse protótipo eles conseguem vender a partir da montagem desses módulos. Aqui no caso é uma PCB porque precisava ser um projeto mais voltado para a indústria, então tem que ser projetos mais robustos. Mas não deixamos de utilizar os módulos, eles ainda vieram na parte da prototipagem, da programação e tudo mais. O que eu venho falar aqui para vocês nesse vídeo, né? O que nós postamos nesse canal é mostrar para vocês problemas reais que nós temos aqui e que transformamos isso numa solução a partir desses módulos, né? Então, muitas das vezes, vocês veem aí kit educacional, eles também é o início para um protótipo. Você parte para um protótipo e depois para um projeto final e consegue faturar com isso, consegue transformar isso numa profissão. E o mercado está precisando de muitos profissionais na área de tecnologia, tá? O mercado precisa desses profissionais, está em falta profissionais que conseguem desenvolver uma placa dessa, tá? E não é difícil e você consegue ter um produto robusto onde ele consegue ser comercializado no mercado. Calma, não sai do vídeo ainda que vai ter presente para vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e se você ficou com qualquer dúvida com relação a esse projeto ou muitos outros, deixa aqui nos comentários pra gente. Na descrição tem todos os nomes dos componentes que a gente usou aqui, tem o link para nossa loja e o link também para as redes sociais. Lá a gente mostra trechos dos projetos, mostra os bastidores do que a gente faz aqui no laboratório e também muito mais sobre impressão 3D. Se você quer ganhar esses módulos que nós apresentamos aqui no vídeo, escreve aqui nos comentários para mim módulos. A partir de 100 comentários a gente vai fazer o sorteio. O sorteado precisa estar inscrito aqui no nosso canal, seguir a curtocircuito.loja no Instagram e também o nosso perfil curto.lab, que é onde a gente posta todos os detalhes sobre projeto, impressão e tudo que a gente faz aqui. Legal aqui, dá pra gente fazer até um rio, uma história. Uma história, um rio. Um rio?